Paz do Senhor Jesus. Estamos aí caminhando nesse próximo domingo para a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. E o tema da nossa lição deste domingo é a urgência do discipulado. Muito bem, nós temos alguns tópicos que vamos destacar aqui nesse breve vídeo para que os irmãos assim sigam na sua aula. É uma orientação para os professores, né? É evidente que alguns alunos também assistem esse vídeo, mas é direcionado aos professores da Escola Bíblica Dominical. Ao final do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, tá? Colocar um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder ajudar a divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Provetar, em Jardim Balneário, a nossa subsede da nossa sede, que é na Ilha Grande, na praia de Provetar, em Angra dos Reis. Nós estamos trazendo para os irmãos aqui, primeiramente, a revista ela vem dando o conceito do que é o discipulado. Então, o primeiro ponto dessa lição é o conceito do discipulado. O segundo ponto dessa lição é o discipulado na prática, como que a gente aplica o discipulado, como se passa esse discipulado para as pessoas. E o terceiro ponto da lição é o resultado do discipulado. Então a gente tem o conceito do discipulado, o que é o discipulado, né? Depois nós temos como aplicar o discipulado e depois nós temos o resultado do discipulado. A lição ela se divide nessas três partes. Na parte que diz sobre o que é o discipulado, no conceito de discipulado, nós temos aqui na nossa revista informando que, primeiramente, o primeiro conceito disso é que um discípulo é um aprendiz. Um discípulo é um seguidor, é alguém que segue algum ensinamento e segue a algum mestre, aquilo que o mestre fala, aquilo que o mestre ensina. Então, todo discípulo, ele é um aluno em potencial, é um seguidor, é um aprendiz. Um discípulo é um seguidor, é aquele que está pronto a não só ouvir o ensinamento, mas praticar o ensinamento que ele recebe do mestre. Então, um discípulo, ele é uma pessoa que está com o seu coração aplicado no ensino que ele ouve do mestre. Trazendo para o contexto cristão, todos nós somos discípulos de um só mestre, que é Cristo. Cristo é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, ele é o primeiro e único, ele é aquele a qual nós devemos seguir e imitar em todos os aspectos da nossa vida cristã. Porém, Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos, né? E aí a grande comissão que vem falando na nossa lição, ela não é apenas uma orientação, ela é uma ordem. Jesus deixa como ordem para os seus discípulos que eles gerem mais discípulos, ou seja, a ideia de Jesus é a ideia de multiplicação. Nós temos os discípulos de Cristo, então os discípulos de Cristo pegam aquilo que ele ensinou como mestre supremo, absoluto, e ensinam, replicam esse ensinamento que o próprio Cristo deu. Então a ordem de Cristo é: repliquem o que vocês aprenderam, e não só replicar o que aprenderam, mas também ensinem dentro do que vocês aprenderam e apliquem o que vocês aprenderam para que vocês tenham as suas experiências e assim possam ensinar também a outros. Então a ideia do discipulado não é apenas trazer a pessoa a Cristo, mas fazer com que ela depois vire um discípulo e, sendo discípulo, ela gere outros discípulos. A ideia é de multiplicação. Eu ganho alguém para Cristo, essa pessoa se torna um discipulador depois de ser discípulo e ela vai ganhar outro, que vai ganhar outro, que vai ganhar outro, e a ideia é essa. Cristo é o mestre. Todos nós somos discípulos dele, mas nós nos tornamos discipuladores, seguidores daquilo que ele ensinou a cada um de nós. Então, nós somos discipuladores. E entre os discípulos de Jesus, nós podemos aqui destacar algumas questões, né? Jesus não fazia acepção de pessoas, não havia discriminação entre os discípulos de Jesus.
você tinha pessoas de todas as classes sociais. Você tinha, por exemplo, cobradores de impostos, você tinha pessoas que eram simples, humildes, tinham zelotes, tinham pescadores entre os discípulos de Jesus. Então você havia pessoas de todas as classes sociais. Nós também podemos destacar que entre os discípulos de Jesus haviam mulheres, né? Porque na época não era comum você ter mulheres como discípulas, né? Seguindo o ensinamento de um mestre. Mas nós vemos algumas mulheres que auxiliaram no ministério de Jesus e que eram discípulas dele. Então ele tinha homens e mulheres, pessoas de todas as classes sociais. Não havia discriminação entre os discípulos de Jesus. Não havia também nenhum tipo de diferença entre eles. O que havia entre um e outro era um nível de relacionamento de intimidade com o mestre. Por exemplo, João é chamado de discípulo amado, né? Aquele a quem Jesus amava, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus e que recebia dele conselhos diretos ali, revelações profundas, né? Você tem o grupo de Pedro, Tiago e João que eram mais próximos de Jesus, porque aí depende do relacionamento entre o discípulo e o mestre. Existem discípulos que seguem a Cristo, mas não têm tanto interesse em se aprofundar nesse relacionamento, mas não é o caso que a nossa lição vem abordando. O que a nossa lição vem abordando é: todos somos discípulos e também discipuladores. Nós temos a missão de discipular, ou seja, de trazer mais discípulos a Cristo. Uma coisa importante que você pode destacar na sua lição é que nos tempos em que vivemos, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão mais preocupadas em trazer discípulos após si mesmos. E não é isso que Jesus ensinou. Jesus não ensinou que nós busquemos pessoas para que essas pessoas sejam nossos discípulos após nós mesmos. Não. Jesus quer que nós vamos em busca de outras pessoas e ganhamos ela para Cristo. De modo que nós não temos que criar discípulos após nós mesmos, mas nós temos que fazer discípulos após Cristo, porque Ele é o nosso mestre. Então, só existe um mestre, é Cristo, mas nós somos discipuladores. Nós somos aqueles que vamos ensinar as pessoas a chegar a Cristo, não a chegar a nós. Nós não somos a fonte do discipulado, a fonte é Ele. Ele é o mestre. Nós não somos os mestres, nós somos discípulos que também discipulam. Nós não somos a fonte do discipulado. Então isso é muito importante também ressaltar. No quesito sobre a educação cristã, nós vemos que existe uma gama de matérias dentro desse discipulado, né? O conteúdo do discipulado, e a gente pode resumir essa questão dizendo que discipular é educar alguém a seguir a Cristo. Então, o que é o discipulado? O discipulado é trazer discípulos a Cristo. O discipulado é educar pessoas para que essas pessoas educadas venham ser educadas a seguir a Cristo. Isso é discipular. Essa é a parte da educação do discipulado. O segundo ponto da lição vem informando sobre o tripé do discipulado. Aí ele diz a palavra, a comunhão e o serviço. Então, primeiro ele dá o conceito de discipulado, ele explica o que é discipular e agora ele vai falar sobre o conteúdo do discipulado. O que é o conteúdo do discipulado? O que eu vou ensinar num discipulado? O que eu vou passar para alguém para que essa pessoa siga a Cristo? Então, existe um tripé desse discipulado. Esse tripé é palavra de Deus, comunhão e serviço. Por que a primeira questão é a questão da palavra? Porque tudo que acontece na igreja está baseado na palavra. Tudo que nós temos que fazer tem que ter base bíblica. A nossa vida cristã tem que ser pautada pela palavra de Deus, assim como os discípulos fizeram no início da igreja primitiva. A Bíblia diz que os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, Jesus ensinou uma doutrina, essa doutrina foi replicada pelos apóstolos, foi aplicada pelos apóstolos e a igreja perseverava nessa doutrina. A igreja, ela está interessada em Bíblia. O que enche a igreja, o que produz discípulos, o que dá saúde para um discípulo é a palavra.
Então o povo ele está atrás de Bíblia, o povo tem fome de palavra. A palavra de Deus é o centro, com certeza, a fonte primária do discipulado. O segundo aspecto é o aspecto da comunhão. E comunhão significa participar mutuamente, de comum acordo. Então, comunhão, podemos dizer que comunhão é andar em acordo. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, quer dizer, a possibilidade de nós andarmos em direção a Cristo, dois discípulos andarem em direção a Cristo, sem estarem em comum acordo? Não. Então, comunhão fala de comum acordo, né? Fala de compartilhar. Comunhão fala de ter algo em comum, né? A comunhão, ela não é só estar junto, mas ir na mesma direção. A comunhão não é só andar em parceria, a comunhão é concordar em propósito de algo. Então isso que é forte dentro da questão da comunhão do discipulado. Então é impossível você discipular alguém, você ensinar alguém a seguir a Cristo, sem que você ensine essa pessoa a ter comunhão com o próximo e comunhão com Deus. Porque a base do Evangelho, a base do cumprimento da lei dos profetas, já está feito perguntar a Jesus o que é a lei e os profetas. Jesus disse, a lei e os profetas se resumem em duas coisas. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, o Evangelho é ter relacionamento com o próximo e ter relacionamento com Deus. É comunhão com o próximo e comunhão com Deus. Então, a comunhão ela está atrelada ao discipulado, é o conteúdo do discipulado, é ensinar que para ser discípulo de Cristo você precisa ter comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. E terceiro, e dentro desse aspecto ele também aplica sobre a comunhão da igreja de Jerusalém, citando que o coração e a alma deles eram um só. Então, todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então eles estavam unânimes, estavam vivendo uma vida de santidade, santificação, uma vida para Deus, uma vida juntos, unidos, num só propósito, remando para um só lugar. Se você observar, você vai ver que se não houver sincronia, por exemplo, se a gente usar um símbolo de alguém que está remando num barco ou numa canoa, se não houver sincronismo, um remar para um lado e outro remar para o outro, o barco vai ficar rodando e não vai sair do lugar. Não vai haver prosseguimento. Se você observar também, fazendo um paralelo aqui, existem aquelas mesas, hoje em dia, aquelas mesas que tem um centro giratório. Se você se assentar naquela mesa, você vai perceber que se você rodar a mesa para um lado e o outro rodar a mesa para o outro, ninguém vai conseguir tirar a comida, Ninguém consegue prosseguir. O trabalho da obra de Deus, o trabalho do discipulado, ele é um trabalho de comunhão, de comum acordo, de andar para a mesma direção e trabalhar no mesmo propósito. E o quarto, o outro aspecto que a lição vem dizendo aqui é o serviço. O que é o serviço? Porque o discipulado cristão, ele não é só a palavra na teoria, não é só a comunhão na questão da sua base, mas também é o serviço, é servir, é estar presente, é um trabalho realizado, é ter testemunho daquilo que você está fazendo, é a prática daquilo que você aprende. Então, um discipulado, ele é completo quando você ensina o sujeito que a base dele é a palavra, que a realidade dele é a comunhão e que a praticidade dele é o serviço. Então, nós temos as três bases aqui do conteúdo do discipulado. É a prática da palavra no serviço e na comunhão. Então, nós temos a palavra, a comunhão e o serviço como conteúdo do discipulado. Por último ponto, último aspecto da lição é o discipulado e o crescimento sadio da igreja.
Então aí é o resultado do discipulado. Como que é o resultado do discipulado? O primeiro resultado é o crescimento espiritual. É o indivíduo que ele é bem discipulado, bem ensinado, ele aprende, e a igreja ela aprende. A igreja só não aprende se não tiver ensinamento, porque a igreja gosta de ser ensinada. Uma igreja bem ensinada é uma igreja que tem crescimento espiritual. Existe uma evolução espiritual na igreja, existe um amadurecimento cristão. A igreja que não tem discipulado, ela não consegue crescer espiritualmente. Os crentes não evoluem, a fé continua aquela fé imatura. Não há evolução espiritual na igreja. Não há qualidade cristã entre os irmãos. Então, para se haver qualidade entre os irmãos, é necessário haver o discipulado. Crescer na graça e no conhecimento, como diz 2 Pedro 3,18, que a nossa lição vem dizendo. É você crescer saudável. É um crescimento saudável, é um amadurecimento da fé. E isso é resultado de um bom discipulado. O segundo resultado é o crescimento numérico. Existe uma frase que as pessoas dizem o seguinte: Deus não se importa com quantidade, Deus só se importa com qualidade. Essa frase precisa ser, no mínimo, repensada. Como que alguém diz que Deus não se importa com quantidade, só se importa com qualidade? Aí você diz: aqui, irmão, nós temos um grupo de 40 pessoas, mas é um grupo de 40 pessoas fiéis. Não cresce, não evolui, mas é um grupo de pessoas fiéis, maduras, crentes espirituais. Mas espera aí, que espiritualidade é essa? Que qualidade é essa que não gera crescimento? Toda qualidade gera crescimento. O segundo resultado do discipulado é o crescimento numérico. Claro que nós não devemos basear o sucesso de uma igreja, o sucesso do discipulado, pelo crescimento numérico. Mas o crescimento numérico é resultado de um discipulado saudável. Ninguém consegue ficar saudável sem gerar mais discípulos. Ovelha saudável gera ovelha. Discípulo saudável gera discípulo. Não existe qualidade estéril. Não é possível que alguém tenha uma maturidade espiritual tão elevada que não gere outras pessoas, outros discípulos, que não tenha crescimento numérico. Então Deus se importa sim com qualidade e quantidade, porque a qualidade produz quantidade. A quantidade é o resultado da qualidade. Então nós temos que observar isto. Se nós não estamos crescendo, é porque nós não temos tido qualidade. Alguma coisa está errada na qualidade do nosso discipulado, da nossa igreja, do nosso serviço, daquilo que nós ensinamos, porque uma igreja, um povo, um discípulo que é bem ensinado, que tem qualidade, que tem crescimento espiritual, ele cresce numericamente também. É um resultado. E o terceiro aspecto é que ele usa o exemplo da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja completa, era uma igreja que tinha como público um público gentio, um público grego. Barnabé é enviado para lá para discipular, para ensinar essa igreja, Atos 11, 22. E quando ele vê que o público é gentio, ele logo chama Saulo, que estava já há 14 anos aguardando uma oportunidade. E quando ele chama Saulo, Saulo vai para aquela igreja para ajudar Barnabé e Paulo Saulo começam então a fazer um discipulado nessa igreja, e a igreja se torna uma base missionária. Aí é o que eu estou falando. A igreja bem discipulada, bem ensinada, uma igreja de qualidade, como a igreja de Antioquia da Síria, ela se torna uma igreja missionária, ela se torna uma igreja que traz crescimento numérico. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o nosso domingo, que possamos conseguir passar para os nossos alunos a importância deles gerarem outros discípulos para Cristo. Possamos levar essa palavra e conscientizar da importância do discipulado cristão.
tendo por base a palavra, a comunhão e o serviço, e como resultado o crescimento espiritual e o crescimento numérico. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus.